Olá, muito boa noite para você. Começa agora o Aparecida Debate, um espaço para discutirmos os principais assuntos do Brasil e do mundo. E hoje vamos falar sobre a Lei de Incentivo à Cultura. A gente sabe que para um país se desenvolver é preciso uma série de coisas e a cultura é uma delas. A cultura é um instrumento necessário na nossa formação enquanto cidadãos, nos identifica como brasileiros, por exemplo. A cultura abre portas, educa, faz a gente refletir, questionar e opinar. A nossa Constituição garante o direito à cultura. E ainda que o Brasil tenha mais de 300 leis de incentivo à cultura, infelizmente nem todo mundo tem acesso a um cinema, a um teatro ou a um show. Por outro lado, nem todos os artistas conseguem mostrar sua arte. Entre essas dezenas de leis está a Lei Rouanet, que já existe no Brasil há 27 anos. Durante essas quase 3 décadas, os governos federais investiram cerca de 50 bilhões de reais em mais de 53 mil projetos culturais. Só que no primeiro semestre de 2019, a lei passou por algumas mudanças, entre elas a limitação do valor máximo permitido para viabilizar um projeto. Mas a lei também sempre recebeu muitas críticas, e uma delas é com relação à concentração das verbas de financiamento no eixo Rio-São Paulo. Com ou sem a mudança, como será que estamos diante de outros países? Quais são os desafios e o que deveria ser feito para que a lei fosse mais justa e a nossa cultura mais valorizada? E para falarmos sobre o tema, aqui comigo está a Diana Gebrim. Ela é consultora jurídica e gestora de projetos, é advogada especializada em gestão cultural pelo Centro Universitário UNA de Belo Horizonte, é sócia fundadora da Diversidade, Gestão e Desenvolvimento de Projetos e sócia da Diana Gebrim Advocacia. Desde 2006, ela atua como assessora jurídica, financeira e gestora de projetos realizados por meios de leis e mecanismos de incentivo e fomento à cultura. Eu também converso com a Daniele Torres, ela é museóloga, pós-graduada em História da Arte, Gestão Cultural e Comunicação Empresarial. É especialista em leis de incentivo à cultura e captação de recursos. Foi gestora de patrocínios de grandes corporações, atua no mercado cultural há mais de 20 anos, além de ser sócia do site Escola Livre Cultura e Mercado. Também é conselheira consultiva da Comissão de Direito das Artes da OAB de São Paulo. Olá, muito boa noite para vocês. Muito bem-vindas aqui ao Aparecida Debate. Antes da gente começar o nosso bate-papo aqui, queria que vocês acompanhassem aqui comigo. A gente mandou a nossa repórter Camila Moraes para as ruas para saber se as pessoas sabem o que é a Lei Rouanet e o que elas pensam da cultura aqui no nosso país. Vamos acompanhar aqui no telão. Você acha que na nossa sociedade hoje as pessoas aproveitam as peças de teatro, shows, cinema da forma como deveria, ou ainda as pessoas não têm essa consciência da importância da cultura? Não, as pessoas não têm. Acho que teria que o governo fazer assim, um programa para divulgar melhor mais assim, para a sociedade, para ficar mais inserido, ter essa importância mesmo da cultura. Acho que as pessoas de baixa renda não têm acesso à cultura como deveria. E o Brasil também deveria, influenciar. Eu sou do interior de Minas, aqui em São Paulo a situação é bem diferente, né? A gente tem muito incentivo à cultura. Eu acredito que a gente deveria incentivar ainda mais, né? Não ficar focado só nos grandes centros. Eu acho que principalmente no interior do país a gente precisa de um pouquinho mais de acesso à cultura, de qualidade e gratuita também. Acho que tem muita gente que tem potencial e não é visto por quem deveria, porque não tem o apoio necessário. Como que você vê a cultura hoje no país? Você acha que ela é valorizada da forma como ela deveria ser ou não? Falta a valorização, falta incentivo? Não, eu acho que ela é valorizada sim. Eu acho que incentivo tem muito, né? Tanto que a gente viu que com a Lei Rouanet teve muito desvio de todo o dinheiro para outras coisas que não eram realmente cultura. A Lei Rouanet, você acha que ela é uma lei que vale para todo mundo ou ela acaba prevalecendo para a classe mais alta, para artistas de grande nome ou não? Ela é uma lei que prioriza todo mundo? Eu acredito, pelo pouco que eu conheço da Lei Rouanet, as pessoas podem se beneficiar. Algumas empresas maiores, artistas maiores, quero dizer, acabam se aproveitando dela por conhecer melhor, mas eu acredito que ela está aberta para todo mundo que quiser propor algum projeto. Muito bacana, né? Ouvir o povo, porque a gente tem muitas questões aí para serem abordadas, né? Então, antes da gente começar a abordar um pouquinho do que eles estão falando ali, vamos explicar, então, o que é a Lei Rouanet? Quem quer começar? A Lei Rouanet é um dos mecanismos criados pelo governo, esse é a nível federal, que disponibiliza para pessoas físicas
microempreendedores individuais, empresário individual e pessoas jurídicas com fins lucrativos ou sem fins lucrativos e até entes da administração pública de proporem projetos desde que atendam aos requisitos que está na legislação e que cumpram as formalidades que o mecanismo pede. E aí qualquer pessoa, qualquer artista, seja ele músico, seja ele cantor, seja ele ator, atriz, pode pedir essa lei de incentivo, esse fomento à cultura? Sim, de qualquer área, inclusive novos artistas, né? Então, a lei exige uma experiência, na verdade, é possível até você não ter experiência e começar com um projeto pequeno, aí ele tem uma limitação maior de valor que é possível você inscrever, né, o projeto, mas para que as pessoas possam começar, né, fazer o seu primeiro projeto, mas o artista em si, a produção artística, ela pode ser inovadora, ela pode ser um jovem artista, um grupo experimental, não tem problema, a lei é para todos. E agora essa lei, eles recebem dinheiro ou como é que ela funciona? A pessoa escolhe, dentro da área das artes, qual que vai ser. Ela elabora um projeto que tem que ser bem embasado, contendo justificativas, objetivos, todos os itens, vários itens, e ela propõe, o mecanismo ele fica aberto entre fevereiro e novembro, até 30 de novembro, para projetos em geral, para planos anuais e plurianuais até o final de setembro de cada ano, para serem aprovados. Essa tramitação, ela demora, você tem que pedir no mínimo 6 meses de antecedência para o início do evento e vão acontecendo as diligências até que o projeto atinge todos os requisitos e é publicado no Diário Oficial. Agora... Mas é importante, só queria complementar, é importante ressaltar que o artista não recebe o dinheiro do governo, não é o governo que repassa o dinheiro. O governo dá uma habilitação depois de passar por todo esse trâmite, você veja que tem todo um cuidado, né, para que haja uma seleção. Depois de passar por todo esse trâmite, o artista não recebe o dinheiro, ele simplesmente ganha um certificado, né, o Diário Oficial, onde diz que ele, a partir daquilo ele está com um projeto aprovado e ele pode captar recursos. Então, ele tem que buscar esse recurso no mercado. Então, ele tem que captar e ele pode captar com pessoas físicas também. Todos nós podemos ser doadores, patrocinadores da Lei Rouanet, e ele pode captar com as pessoas jurídicas, que é o mais comum, mais falado, que são as empresas patrocinadoras. E quem que faz essa seleção para saber se o seu projeto ou se o seu projeto é melhor? E Tem uma tem comissão, direito... né? Tem uma comissão chamada Comissão Nacional de Incentivo à Cultura, a CNIC. Então, ela é composta de membros de notório saber, pessoas bastante experiências da área cultural, de cada área, que fazem quer dizer, tem todo um trâmite que é do próprio Ministério, que é a área de admissibilidade, né? Falei certo? Que é quem faz a parte mais burocrática, vai avaliar a documentação, se você realmente está capacitado a se inscrever, tem uma série de critérios, você tem que estar todo certinho, com as certidões negativas de débito, uma série de coisas. Então, essa parte é feita pelo próprio Ministério, e aí a questão conceitual do projeto, né? Quer dizer, se ele se enquadra ou não num projeto cultural conforme os requisitos da lei, aí isso vai ser analisado por um parecerista e depois votado, discutido em reunião da comissão, né? Mas os projetos têm que ser culturais, com finalidade cultural, mas não há uma análise subjetiva, assim, de qualidade. Quer dizer, pode ser um projeto experimental, pode ser um grande artista famoso, tanto faz, né? Isso é para todos. É que não tem julgamento de valor. Sendo artístico e cultural, a comissão não vai avaliar se ele considera bom ou ruim o seu projeto. Se ele for bem argumentado, ele vai tramitando e ele consegue ser aprovado. Agora, eu falei aqui no começo, na abertura, que nesse primeiro semestre de 2019 a lei passou por uma mudança. Eu queria que vocês falassem o que mudou a partir de abril, né? Foi em abril que mudou, né? Abril 23 de abril. De 2019, né? Uma das mudanças, que é dos primeiros artigos, é que os projetos que contratam com carteira assinada, via CLT, vão ser obrigados a disponibilizar o Vale Cultura, que é um recurso que as empresas concedem para os seus funcionários de R$50 para que sejam para consumo da cultura. Porque até quando a gente fala que o acesso é difícil mesmo. Então, é uma forma que já há muitos anos que o governo tenta fomentar esse consumo. Então, ele criou o Vale Cultura.
e na Lei Rouanet está sendo obrigado agora também. Tem também a questão do teto, né? O teto também mudou, né? Isso, essa acho que foi uma das mudanças mais A mais polêmica, faladas, né? ou talvez a mais polêmica, porque em duas áreas, pelo menos, ela impacta bastante, que é a área de artes cênicas, especialmente teatro e teatro musical, que fica bem longe desse teto definido, e a área de artes visuais também para exposições novas, né, contemporâneas, enfim. Que, na verdade, foi criado um teto de 1 milhão, um limite Antes de 1 milhão. eram 60 milhões, 60 né? milhões, exatamente. Então, agora, na verdade, você tem algumas áreas só que tem esse teto de 1 milhão. E tem várias exceções, mas essas áreas, essas duas áreas, a das artes visuais e para exposições contemporâneas, né? Exposições museológicas, patrimoniais, históricas, está fora desse teto. E a parte de teatro, de artes cênicas, ficou dentro desse teto de 1 milhão. E, como a gente sabe, os projetos de artes cênicas, muitos deles, tem muitos também que estão dentro desse valor, mas muitos deles passam desse valor. Então, acho que foi por isso que tomou uma dimensão, teve uma repercussão grande essa questão do teto, né? Até eu queria perguntar para vocês o que mudou, porque a mudança parecia que ia ser muito maior e acabou não sendo, né? O que o governo pretende com essa mudança? Já tem muitos anos que o Ministério tem se estruturado. As instruções normativas estão cada vez melhores. Então, essa nova instrução normativa, ela não mudou totalmente, não. Ela já vem seguindo um padrão de organização interna, que eles tentam já há bastante tempo. Tinha pouco pessoal, hoje aumentou o pessoal, então eles conseguiram se organizar, um sistema online, claro. Então, nesse sentido, o Ministério está organizado. Me fugiu qual era o assunto. A pergunta era como era o impacto das mudanças, o impacto né? dessas mudanças. Dessas porque, mudanças. né? O que o governo pretende com essas mudanças? O que o governo pretende? O que o governo alega é que vai democratizar mais o acesso a esses recursos. Mas em termos de proporção por estado, ela até aumentou. Por exemplo, projetos aprovados na região Nordeste, Centro-Oeste e Norte, eles têm o teto em dobro. Então, é 100% a mais do que esse teto de 1 milhão. Quando para Minas Gerais, Espírito Santo e tem mais um estado, que eu acho que é Bahia, o aumento é de 50%. Então, a intenção foi democratizar o acesso. Mas as experiências que eu tenho, que nós temos lá em Minas, é que isso não vai mudar em termos de captação de recursos. Eu não trabalho com projetos que conseguem captar R$1 milhão. Então, assim, eu vejo que Você trabalha, né? Sim, sim. Na Lei Rouanet, não. Eu trabalho com projetos da Lei do Audiovisual, alguns outros mecanismos que eles são maiores. Mas, em termos de Lei Rouanet, a gente tem muita dificuldade em captar. Então, o que eu vejo que, para nós, não. Em qualquer área das artes, e mesmo no audiovisual, que eles criaram tetos, que para muitas pessoas é baixo, para nós, não. Para lá em Minas, ele não, em termos dos projetos que eu trabalho, tá dentro do que a gente já tem acesso. Agora, você quer complementar? Quero. Na verdade, tem-se essa impressão, né, de que muitos projetos seriam afetados. E a grande verdade é que a grande maioria dos projetos já está. A grande maioria dos projetos não capta mesmo muito mais do que 1 milhão. É bem raro. Os grandes captadores, né, essas grandes... as empresas que conseguem captar recursos muito altos são para grandes instituições, né, projetos perenes, são os próprios museus, fundações, inclusive fundações empresariais. Então, esses são os maiores captadores. A gente tem a impressão, e se falou muito, por exemplo, da área de musicais. Participei recentemente de um evento e fiquei espantada em descobrir que, na verdade... Até porque os musicais são muito caros, São né? muito caros, exatamente. Mas todo esse custo dos musicais não chega a 0,5% do recurso total captado da Rouanet no ano passado, no caso, essa referência. Então, você vê que não é um impacto grandioso, são algumas áreas, alguns projetos que realmente captam um valor muito mais alto. A grande maioria dos projetos da Rouanet não são projetos milionários, são projetos de baixo valor e que para eles isso é indiferente. Então, a medida é uma medida que não é muito efetiva, ela não muda muito, ela não altera muito o patamar da lei
e vai impactar em duas áreas que tinham essa fama, né? Essa coisa dos musicais, os musicais gastam muito, são muito milionários e tal, então corta por 1 milhão, era um pouco promessa de campanha. E a área de artes visuais, que também ficou com esse teto e que tem um pouco a ver com essa coisa muito de moralização da arte, as performances que andaram incomodando e tal, e que muitas delas nem foram financiadas e custeadas com a Lei Rouanet, mas nessa onda de fake news no período eleitoral, elas entraram nesse pacote e foi dito que eram exposições financiadas com Rouanet, que na maioria dos casos não era. Agora, uma das críticas é em relação a essa centralização, né, do financiamento no eixo Rio-São Paulo. Até a gente ouviu aqui uma pessoa de Minas, do interior de Minas, falando que ela percebe que São Paulo e Rio de Janeiro tem bastante, né, fomento à cultura, mas na cidade dela, por exemplo, que nem está tão longe assim, né, ali aqui no Sudeste, mesmo ainda. assim ela diz que não sente um pouco de falta. Existe isso, inclusive alguns artistas já declararam, né, que são contra a Lei Rouanet porque ela favorece, segundo eles, alguns, os mais conhecidos, por exemplo, os grandes artistas. Vocês concordam com isso? Essa crítica é relevante? Não, eu não concordo, porque eu acho que a gente tem que pensar o mecanismo como não é o artista ganhando dinheiro. Existe uma cadeia de economia ali envolvida, são muitos profissionais, tanto que quando a gente fala que esses musicais são caros, é porque é uma equipe imensa, tem equipamentos, são muitos equipamentos, tem um trabalho técnicos. Que envolve, tem direitos, pagamento de direitos e licenciamentos. Então, acaba que circulação, quando circula, se vão em viagens essas várias pessoas. Então, isso é por isso que encarece mesmo. E é bom a gente pensar que o artista grande, ele puxa os pequenos também. Então, não é só ele que vai. Então, às vezes, tem a apresentação de um artista menor antes. Então, sempre tem essa... Ou mesmo que não seja apresentando, são pessoas que vão aprender com aquela produção e depois eles podem se tornar proponentes e conseguir captar recursos. E é bom que não é só a Lei Rouanet, nós temos vários mecanismos na esfera estadual, municipal. Então, as pessoas que ainda não têm acesso à Lei Rouanet, ao mecanismo federal, é bom tentar nos outros mecanismos. Municipal geralmente não tem, são poucas leis municipais, mas em nível estadual tem. Praticamente todos, né? Todos. O mecanismo de Goiás é muito bom, o de Minas é muito bom estadual, o de São Paulo é muito bom. Rio funciona bem, Rio de Janeiro. E a questão é a dedicação a escrever o projeto, a ter uma prática, para aí sim você vai ter elementos para convencimento do seu patrocinador. Eu estou perguntando isso só para complementar o que ela está falando, porque tem um dado aqui que em 2016 quase 80% dos projetos foram para a região sudeste, o eixo Rio-São Paulo principalmente. Tem são duas questões, né? A do acesso dos artistas, essa questão de que só os grandes artistas têm acesso à lei, que acho que a Diana já respondeu, e a outra questão é essa do acesso do público, né? Realmente, a grande maioria dos projetos aprovados, eles até estão realmente na região sudeste. Isso é uma crítica que os próprios produtores culturais e artistas fazem há muitos anos e vem tentando mudar a lei há muitos anos para que ela melhore nesse sentido. Eu não acredito que essas mudanças no teto vão fazer descentralizar, não vão ajudar em nada, porque a empresa não vai deixar, porque ela vai investir menos, ela não vai mais colocar 14 milhões num único projeto, ela não vai pegar esses 14 milhões e distribuir em 14 estados diferentes. Ela não vai fazer isso, ela vai continuar investindo, só que em 14 projetos diferentes, provavelmente, e no mesmo ali onde ela impacta. O que acontece? A lógica da lei de incentivo é uma lógica de mercado. E a lei de incentivo, ela nasceu num tripé, ela tinha os fundos, né, que eram justamente para compensar o FICART, que nunca foi implantado, e o Fundo Nacional de Cultura, que era a forma do governo mesmo investir ele próprio e compensar esses desequilíbrios da lei. O FICART nunca funcionou e o Fundo Nacional de Cultura foi sendo assassinado nos últimos anos, até que morreu de vez e a gente não tem mais o investimento direto do governo. Então, essa perna está em desequilíbrio. E o que acontece? O que a gente tem chamado de lei de incentivo, Lei Rouanet, na verdade é um pedaço desse tripé, né, que ficou sozinho e que funciona dentro da lógica do mercado, ou seja, para captar recursos, você tem que dar contrapartidas ao seu patrocinador, tem que ser um projeto interessante para o seu patrocinador. E, geralmente, ser interessante para o patrocinador significa acontecer na região onde ele causa impacto, na região onde ele atua.
E a maioria, o PIB nacional está onde? Está em São Paulo, está em Rio, São Paulo, está no Sudeste. Então, é muito difícil. A gente teria outras alternativas para descentralizar. Eu só vou pedir para a gente interromper um Claro. pouquinho, porque eu preciso fazer o primeiro intervalo, daqui a pouco a gente continua Sem com o seu problemas. raciocínio e também você complementa. Tá. Estamos de volta com a Aparecida Debate. Hoje estamos falando sobre a Lei de Incentivo à Cultura. Aqui comigo está a Diana Gebrim. Ela é consultora jurídica e gestora de projetos, é advogada especializada em gestão cultural pelo Centro Universitário UNA de Belo Horizonte, sócia fundadora da Diversidade Gestão e Desenvolvimento de Projetos e sócia da Diana Gebrim Advocacia. Desde 2006, ela atua como assessora jurídica, financeira e gestora de projetos realizados por meio de leis e mecanismos de incentivo e fomento à cultura. E eu também converso com a Daniele Torres. Ela é museóloga, pós-graduada em História da Arte, Gestão Cultural e Comunicação Empresarial. É especialista em leis de incentivo à cultura e captação de recursos. Foi gestora de patrocínios de grandes corporações, atua no mercado cultural há mais de 20 anos, além de sócia do site Escola Livre Cultura e Mercado e também é conselheira consultiva da Comissão de Direitos das Artes da OAB de São Paulo. Então, retomando, agora esse segundo bloco, a gente viu na primeira parte do programa uma senhora criticando a lei, a gente estava falando das críticas em relação à lei, e ela estava falando que ela acha que a lei acaba deixando com que as pessoas, façam com que as pessoas desviem as verbas. Isso realmente acontece? Eu queria saber a opinião de vocês. Olha, saber que acontece, a gente sabe, porque é do ser humano. Mas os mecanismos de controle do Estado, nas diversas esferas, ele é cada vez maior. Tem um controle, tanto a lei Rouanet, ela é toda online, o sistema todo é online. Então, você tem que fazer, tanto mandar informações parciais, relatórios parciais, quanto você vai alimentando o sistema à medida que você vai efetuando o gasto. Então, as chances de ter desvio, elas estão diminuindo. Por quê? O próprio Ministério, ele está moralizando mais, ele cobra mais do proponente, ele verifica mais, ele diligencia. Então, eu acho que isso não pode ser levado como se fosse geral. É um costume, porque não é. Pelo contrário, a gente faz os projetos às vezes com menos recursos e a gente potencializa as ações para tentar alcançar mais público ou resultados melhores. Mas isso não pode ser levado como uma característica. Na verdade, em 27 anos de lei, a gente tem um caso comprovado de corrupção. É claro que a gente sabe que existem muitos outros casos, mas é o que a gente costuma dizer. A lógica não pode ser de acabar com o incentivo ou de se atacar um setor que gera tanta produção de conteúdo, que é tão importante, como você falou na sua apresentação no início do programa, que é tão importante para a valorização da nossa identidade, enfim, e que gera tanto emprego e renda. Você não pode atacar essa área, esse setor, como se todo ele fosse corrupto por conta de um caso ou outro. Incompetências e corrupções existem em todos os setores, Então, a gente não vai deixar de ter consulta médica privada num consultório particular porque existe um médico que abusou de alguém, Então, se a lógica fosse essa, a gente então acaba, não pode mais ter, porque todos os médicos... Não, é óbvio, que isso não é uma lógica impossível. Então, é a mesma coisa para a cultura, não é porque a gente teve um caso e existem outras suspeitas ou alguns comentários de mau uso, que a gente vai detonar o mecanismo ou dizer que ele é falho. E o que a Diana falou é muito importante. Há uma celeridade, é um único mecanismo, na verdade, comparando com todos os incentivos fiscais que existem no Brasil, porque todas as áreas, todos os segmentos têm incentivos fiscais. Então, a indústria automobilística, a indústria têxtil, a economia, a indústria, enfim, todos os setores têm incentivos. E só a cultura tem uma prestação de contas tão detalhada, a gente presta conta da garrafinha de água que a gente compra para a equipe na produção. É exatamente isso, tudo tem que ter nota fiscal e isso tudo tem absoluta transparência, Além da exigência, tem absoluta transparência de estar tudo disponível online. Então, isso você não conhece, ninguém sabe para onde está indo o dinheiro da isenção fiscal da linha branca, dos automóveis ou da Zona Franca de Manaus. E da cultura você sabe exatamente para onde está indo cada centavo de isenção fiscal para a cultura, que é o menor incentivo
que existe, comparando com as outras, né, com a indústria, com o comércio, etc. e tal, com a educação, com outros setores, é o menor incentivo. Agora, uma outra moça também falou que ela acha que falta divulgação por parte do governo. Vocês acham isso também? O governo, não, eu também não concordo. O governo, ele não divulga os projetos específicos que a gente executa, mas todos os projetos a gente inclui uma área de comunicação que tem assessoria de imprensa, tem redes sociais, de forma a ter um alcance mais amplo possível, porque a intenção é aumentar público, é ter mais participação da população. Então, a questão é acompanhar canais e redes sociais que divulgam, é passar na frente de um centro cultural e entrar para ver o que está acontecendo ali, é olhar uma programação pregada num mural de algum lugar, ou nas cafeterias. A gente distribui muito material em cafeteria, em centro cultural, para que as pessoas vão. Então, às vezes, é o próprio público que não está procurando a informação. Muitos projetos são gratuitos, né? A grande maioria dos projetos são gratuitos ou tem acesso facilitado. Há a exigência também da lei de uma parte dos ingressos serem gratuitos ou com preços acessíveis. Então, o público também precisa fazer a sua parte, né? De se informar e buscar saber como ele pode participar. Né, isso foi uma das mudanças, inclusive, né? A questão do ingresso, né? Isso está nessa mudança de 2019, né? Isso, antes eram 20% a preço máximo de R$ 75,00, agora eles reduziram a porcentagem para 10%, mas preço máximo de R$ 50,00. Então, é uma forma de que as pessoas consumam, porque é consumo, né? É uma relação de consumo. Agora, Daniele, como é que funciona a capacitação, né? Essa parte toda que é o seu trabalho? Porque, por exemplo, as pessoas acham que é mais fácil, claro, para um artista de nome, conhecido no Brasil, captar recursos do que aquele que é do interior do Brasil e que não tem acesso, às vezes, a grandes nomes ou grandes pessoas para divulgarem o trabalho dele. Como é que funciona isso? E realmente existe essa, não sei se privilégio é a palavra correta, mas existe essa forma do artista conhecido conseguir o recurso mais fácil do que um outro, que não é tão conhecido? Não, na verdade, o artista, ele também, muito dificilmente, ele sabe mexer com a lei. Não é o artista em geral. Você tem essa figura, como a Diana, a gente tem aqui, né, super qualificada, do produtor, né, de alguém que faz esse trabalho. Produtor, advogado, geralmente você tem um grupo de pessoas que vai trabalhar na certificação desse projeto para aprovação dele para a Lei Rouanet. Então, não é mais fácil, não tem mais acesso. Eu acho que a questão da capacitação, ela tem sim uma lacuna grande, e aí há um fundo de verdade nessa crítica, e um fundo bem importante que eu acho que o governo realmente precisa também fazer a parte dele nesse sentido, que é de levar mais capacitação fora dos grandes centros realmente. Poucas pessoas sabem usar a Lei Rouanet, e aí a gente trabalha com isso, com capacitação e dando aulas também. Então, as pessoas desconhecem o mecanismo. É por isso que também que é tão fácil colar fake news, né? Colar notícias falsas sobre a lei, porque as pessoas desconhecem como funciona. E o próprio setor artístico e cultural não sabe. Então, o artista ou o pequeno produtor, quem está fora dos grandes eixos, não tem cursos especializados, não recebe, o governo não faz capacitações. Então, eu entendo que o governo deveria também promover, na época, há muitos anos atrás, tinha a Petrobras, quando fazia um grande investimento em cultura, ela junto fazia uma capacitação, chamava Caravana Petrobras Cultural. E aí ela ia para todos os estados, para o Brasil inteiro, para todos os recantos, explicando como funcionava não só o edital, mas como você faria para inscrever o seu projeto na lei, já que o edital previa que você tinha que ter o projeto inscrito na lei. Então isso é fundamental, porque os artistas têm dificuldade de inscrever e aprovar. Quando ele consegue inscrever e aprovar, ele vai ter mais dificuldade ainda de captar, ele não sabe como captar. E quando ele, por uma sorte, ele consegue aprovar e captar, ele aí não sabe gerir e nem prestar contas. Então ele se lasca depois porque ele não sabe, ele vai se enrolar todo com essa legislação que tem uma série de punições previstas. Então é muito difícil e precisa muito, tem muita realmente lacuna de capacitação sobre o tema, sobre os incentivos fiscais. Em Minas Gerais, em termos municipais e estadual, a formação é boa, eles sempre fazem cursos. A Ancine, nos últimos anos, que tem viajado bastante, formando e capacitando pessoas. Agora, o Ministério da Cultura é que podia, o antigo Ministério da Cultura, poderia
Ampliar isso. ampliar. Agora, isso funciona também, essa capacitação, para empresas privadas? É tão difícil também? Como é que funciona no caso das empresas privadas? Para o artista ir até uma empresa e oferecer o projeto e conquistar para a captação? Né? Para captação. A captação também é bem difícil. E ela também não tem muitos cursos, não tem muitas opções. Então, até eu acabei criando um curso, né, sobre isso. Porque foi justamente isso, num momento muito grande de crise, em 2014, eu me dei conta disso. Eu falei, mas como que eu me formei captadora? Como que eu passei a virar essa figura, né, captador de recursos? Desde que momento eu parei de dizer museóloga e passei a dizer que eu capto recursos. E foi aí que me deu um grande estalo, que eu tive uma sorte de ter uma trajetória de vida, né, que me levou a isso. E fiz uma série de cursos em lugares diferentes, em momentos diferentes da vida, e fui somando isso numa experiência que também tive a sorte de trabalhar em grandes empresas, então estar do outro lado da mesa, entender como é para a empresa, né, patrocinar, o que é definir uma política de investimento social privado. Então, isso foi uma sorte, né, da vida, uma caminhada longa. E aí eu falei, puxa, será que todo mundo vai precisar ter 20 anos de uma experiência tão diferente, né, tão diversa para conseguir ser captador de recursos? Não, então a gente precisa criar isso. E aí criei um curso que existe para isso, existem alguns outros menores e tal, mas é muito isso, é muito difícil, porque você tem toda uma linguagem de mercado que você precisa atender. Então, o seu projeto cultural, a sua finalidade sociocultural, ela precisa ser mantida e valorizada, mas, ao mesmo tempo, você tem que traduzir isso numa linguagem empresarial, você precisa apresentar resultados. Aliás, isso também é uma questão muito importante. Acho que a gente divulga pouco a importância do que a gente faz, os resultados e os impactos do que a gente faz. Se o setor cultural, além de mensurar melhor, né, avaliar melhor esses resultados, se a gente comunicasse melhor esses resultados, a gente talvez não apanharia tanto, porque as pessoas entenderiam melhor o que é a importância e qual é o valor da cultura e o impacto que a gente gera para a economia, tudo isso. São dados importantes que às vezes a gente deixa de lado, a gente está tão focado em produzir, né, a cultura em si, e a gente acaba esquecendo dessa divulgação depois, que é tão importante para que a gente valorize o trabalho, o fazer cultural, né? Como é que a lei, então, pode ser mais justa e valorizar a nossa cultura mais, Diana? Mais justa? Eu acho que a lei é justa. Ela não, eu acho que a lei, o mecanismo de incentivo, ele é justo. Eu acho que é a gente buscar mais ele. E se informar e se melhorar nesse sentido, e não... A lei, ela não é, ela está lá, ela está aberta a todos. Agora, no caso da captação, o que dificulta tem que entender de tributação, tem que entender dos direitos culturais, tem que entender do mecanismo de incentivo. Então, é isso daí que acaba... De marketing, de propriedade intelectual. Então, tem uma série de questões que você tem que argumentar para o seu patrocinador, e aí, eu acho que é que a gente precisa de trabalhar mais. E aí é aí que você entra, né? Porque essa parte toda mais burocrática, vamos dizer assim, fica com você, né? Ela é a parte lá do social, vamos dizer. Relações, né? Relacionamento. Mas ela precisa de entender de legislação também bastante. Mas essa área de entretenimento, que eu chamo de entretenimento, ela movimenta no mundo cerca de 3% do PIB. Então, quando a gente desfaz de um mecanismo tão importante que o mundo inteiro cada vez cresce mais, é uma importância econômica enorme. Então, a gente tem que fortalecer mais esse setor, fortalecer mais as ações, proteger mais o nosso patrimônio, pensar que nisso estamos protegendo construções, estamos protegendo bens imateriais, conhecimentos tradicionais. Então, eu acho que é bem nesse sentido. Daniele, você quer complementar a fala da Diana? Queria sim, eu acho que tem uma questão para a gente tornar aí um pouco mais justo, né, atendendo essas críticas, que é a questão dos fundos mesmo, né, ainda voltando nesse ponto. A gente precisa ter investimento direto do governo.
Eu acredito sim que a lei nunca vai ser justa se a gente tiver só um mecanismo dela, um pedacinho, uma perninha dela funcionando, né? Porque ela funciona em cima da lógica de mercado. Então, o artista experimental, aquele projeto mais inovador, muito diferenciado ou muito jovem, né, muito amador, ele nunca vai atender uma demanda de uma empresa, de um patrocinador privado que quer segurança, credibilidade, visibilidade. Então, falta política pública, falta o investimento direto do governo em cultura. A gente hoje praticamente a gente só tem a lei de incentivo como fomento à cultura no Brasil. E isso é muito preocupante. A gente precisa ter também um investimento do governo, o governo dando exemplo, reconhecendo a importância da cultura, a capacidade da cultura de gerar emprego e renda, e impactar positivamente na economia. E com isso, o próprio governo, por exemplo, áreas como patrimônio imaterial, são áreas fundamentais para o investimento direto, né? E tem uma outra questão também que as pessoas acabam confundindo. Esse dinheiro não é dos cofres públicos, né? Não é assim que funciona. Não, ele é considerado até patrocínio indireto, ele é recurso indireto, porque ele não vem direto do governo, ele vem através de uma terceira pessoa. Então, o governo dá um incentivo fiscal e o patrocínio que vem. Então, não... Ele isenta, né? O governo permite que você use uma parte, um pequeno percentual do seu imposto num projeto. Fiscal, né? É a renúncia fiscal. 4% para a pessoa jurídica e 6% para a pessoa física. E é bom lembrar isso, né? Todos nós, pessoas físicas, podemos investir em cultura. Todos nós podemos aplicar até 6% do nosso imposto em cultura. Então, a gente pode fomentar também, ajudar muito. Aqui no intervalo a gente estava falando da realidade em outros países, né? Isso acontece nos Estados Unidos, né? Sim, bastante. Até legados, né? Heranças são deixados. E na verdade, a lei de incentivo no Brasil, ela começou muito nesse sentido mesmo, de criar essa cultura do investimento, né? Do empresário investir em cultura e da população também, né? Então, essa cultura, na verdade, ela está ainda começando, crescendo no Brasil. É realmente uma questão cultural até, que o brasileiro é muito solidário, a gente investe, a gente ajuda muito nos momentos de dor, né, nas grandes tragédias, nos momentos complicados do próprio país, mas a gente não tem o hábito de investir em cultura. Inclusive, em palestras que eu faço, eu costumo brincar com o pessoal e perguntar. Geralmente, o público é de produtores, pessoas interessadas em aprender sobre elaboração de projetos ou captação. E aí eu falo, vocês querem patrocínio, mas vocês investem em alguma coisa? Alguém aqui investe constantemente, aplica seu recurso, usa seu dinheiro, apoia, né? Não, e apoiar mesmo. Ser sócio do museu tal, sabe? Investir, que seja R$50 por ano. Ninguém tem, a gente não tem esse hábito. Então, mesmo na área cultural, a gente não investe, a gente não apoia outros projetos, a não ser esporadicamente. Aquele crowdfunding do amigo que vai lançar um CD e você vai lá e dá uma força. Vaquinha virtual, a vaquinha né? virtual. Mas fora isso, constantemente, anualmente, a gente não investe. Ou a gente não entende a cultura como causa. A gente investe na associação que apoia o câncer, a gente entende o câncer como causa. A gente investe na associação que apoia a deficiência, etc. Né? E a cultura a gente não apoia. A gente está quase chegando no fim, eu queria a consideração final de vocês duas em relação ao Brasil. Qual é a nossa posição em relação ao fomento de cultura em relação aos outros países? A Lei Rouanet segue as outras leis dos outros países ou a gente está muito atrasado em relação a isso? Não, segue. Não só o Brasil não está atrasado em legislação e é bom entender também que não é só o Brasil que tem a legislação. A maioria dos países da Europa tem mecanismos de incentivo à cultura, como o Canadá, como os Estados Unidos, a Argentina também fomenta bastante. Então, nós não estamos atrasados, não. A gente está acompanhando. A questão é a mentalidade empresarial e a mentalidade do brasileiro consumidor de cultura e do artista é que a gente tem que dar mais uma trabalhada para que ela flua de uma outra forma. E para você, Daniele? É isso, é um aprendizado. Eu acho que a gente já cresceu muito nesses 27 anos de Lei Rouanet. Aliás, acho que um grande legado. 28 agora, né? 28, né? É verdade, né? É isso mesmo. Então, da lei de 91, isso mesmo. Então, eu acho que a gente cresceu muito, a gente vem seguindo essa legislação internacional e alguns cases e bons exemplos que existem pelo mundo todo, e é um aprendizado, e eu acho que um grande legado que a lei deixou foi justamente essa profissionalização, né? Esse crescimento do setor e a profissionalização do setor cultural. Então, eu acho que a gente não está realmente atrasado em nada, eu acho que a gente precisa não deixar a nossa responsabilidade
de lado tanto o público, tanto nós como investidores, e a gente precisa cobrar mesmo mais o governo para que ele também faça a parte dele. E a população também. E a população também, exatamente. Tá ótimo, então nosso tempo chegou ao fim, infelizmente. Eu quero muito agradecer a Diana Gebrim, ela é consultora jurídica e gestora de projetos, é advogada especializada em gestão cultural pelo Centro Universitário UNA de Belo Horizonte, sócia fundadora da Diversidade, Gestão e Desenvolvimento de Projetos e sócia da Diana Gebrim Advocacia. Desde 2006, ela atua como assessora jurídica, financeira e gestora de projetos realizados por meio de leis e mecanismos de incentivo e fomento à cultura. Meu muito obrigado também a Daniele Torres, ela é museóloga, pós-graduada em História da Arte, Gestão Cultural e Comunicação Empresarial, é especialista em leis de incentivo à cultura e captação de recursos, foi gestora de patrocínios de grandes corporações, atua no mercado cultural há mais de 20 anos, além de sócia do site Escola Livre Cultura e Mercado. Também é conselheira consultiva da Comissão de Direitos das Artes da OAB de São Paulo. E você, qual tema você quer ver aqui no nosso programa? Mande sua sugestão para a gente, crítica ou elogio. Anote aí o nosso WhatsApp, 12 99750 3600. O Aparecida Debate de hoje fica por aqui. Uma boa noite para você e até semana que vem. Tchau!